Depois de 18 anos cego, ao abrir os olhos pela primeira vez, descobriu que todas as mulheres ao seu redor eram Yandere, uma esposa incompetente com fetiches estranhos. Na noite de núpcias, ela não entrou no seu quarto, mas ficou do lado de fora vigiando, deixando que a irmã mais nova, extremamente possessiva, entrasse às escondidas. Naquela noite, com uma beleza comparável a um súcubo, você jamais imaginaria que mais de uma pessoa entraria no seu quarto até o amanhecer. Eu estava sentado perto da janela tomando chá quando, lá fora, de repente, um grito alto soou até o amanhecer. E então vieram os sons de tambores e gongos, tilintando e retinindo. Tocavam tão animadamente que a serva Xiaxu entrou, colocou a bandeja na mesa e o manto nupcial de fênix era de um vermelho vivo, com bordados dourados. Depois de fazer tudo isso, ela recuou até a porta. Continuou abraçando a espada, absorta em devaneios. Eu segurava a xícara de chá. Ela ainda não veio, murmurei baixinho. Xialin veio para trás de mim. Colocou a mão no encosto da cadeira e bufou pelo nariz. Nunca a vi vir uma vez. Vai se casar e ainda não vem. Ela observou minha expressão, sem conseguir ler meu estado de espírito. E acrescentou, não sei se é gente. Eu não disse nada. Meu humor estava calmo, mais ou menos consegui imaginar por que aquela noiva, eu sou um cego. A verdade é, quantas pessoas neste mundo querem se casar com um cego? Na vida anterior, vivi mais de 20 anos, já vi todas as paisagens que deveria ver, já passei por todas as experiências. Depois, tive uma grande sorte e reencarnei neste mundo onde as mulheres são superiores. Ao nascer, abri os olhos e tudo era escuridão. No início, foi um pouco estranho, mas aos poucos me acostumei. Não sou completamente cego. Afinal, na vida anterior vi muitas cores. Xiao Xuan, chamei. O que você acha? Xiaxu estava na porta, a saia longa balançando com o vento. Segurava a espada no colo com firmeza. Seu rosto era frio, com a expressão habitual de indiferença. Mas, olhando com cuidado, dava para ver que suas sobrancelhas estavam ligeiramente franzidas. Ela não presta. Xiaxuan falou, a voz um pouco rouca, como se raramente falasse tantas palavras de uma vez. O coração não está certo, senhor. Não se queise. Dê a ela. Posso sustentá-lo. Como se tivesse feito um grande esforço para terminar de falar, ela abraçou firmemente a espada longa no peito. Eu ri baixinho, levantei a cabeça, os olhos cegos direcionados ao teto. Goste ela ou não, já é assim, disse, bocejando. Com indiferença, não podemos tomar a iniciativa de desfazer este casamento. A chefe da família aqui também não concordaria. Esperar que a família aqui venha pedir o rompimento. Eu ri novamente. Para ser sincero, a chefe da família aqui sempre foi muito boa comigo. Isso é verdade. Quando as famílias Song e Qi firmaram este casamento, ambas as famílias ficaram contentes. As famílias Song e Qi são amigas hereditárias desde a fundação da dinastia anterior. Há gerações de amizade. Unir laços pelo casamento era o melhor dos mundos. Em todos os feriados, ela vinha pessoalmente me visitar. Perguntava pela minha saúde, preocupava-se comigo. Uma vez, a chefe da família que segurou a mão da mãe Song e disse, o futuro do Ninger não precisa de preocupações. Deixe com a nossa Yaoer. Você e eu somos famílias. Só confiando em Ninger a nossa família que é que fico tranquilo. Com os outros não fico tranquilo. A mãe Song, que antes temia que o noivado fosse um fardo e várias vezes quis propor o rompimento. Ao ouvir isso, não conseguiu mais falar. Nesta sociedade, as mulheres são superiores, a maioria dos homens são apenas dependentes. Depois de casados, ficam presos nos aposentos internos. Cuidam dos filhos e das esposas, administram a casa, e vivem uma vida sem grandes ambições. Um homem cego receber tal tratamento já é uma rara dignidade. E então, senhor, vai se casar assim? A voz de Xialin era abafada, cheia de indignação. Aos olhos dele, seu senhor, embora cego, tinha um caráter excelente, uma aparência magnífica, talentoso em várias artes, tudo de bom. Essa Qi Shuiao quase nunca apareceu. Por que merecia? Se pudesse. Ele balançou a cabeça, um pouco culpado, olhando para sua irmã mais velha Xia Xuan. Não respondi. Questões de casamento, na verdade, não me preocupam muito. O que me preocupa é outra coisa. O imperador da grande dinastia anterior, viciado em elixires, já negligenciou a administração do reino. E, por coincidência, ouvi dizer que o imperador não tem nenhuma filha, todas morreram cedo. Apenas uma irmã mais nova, com o título de Príncipe Xin. Se o imperador morrer, o trono,
segundo as regras ancestrais, passará pela linha feminina. Virei-me ligeiramente, erguendo a cabeça, os olhos cegos voltados para o vazio. Esta cena é tão familiar que quase consigo adivinhar o que vai acontecer a seguir. Anteontem o céu mudou, mas e a família Song? Dezenas de pessoas da família Song, minha irmã adotiva, minha irmã mais nova. E estas pessoas que me acompanham, não posso desfazer o noivado, mesmo que ele me despreze por ser cego. Nossas duas famílias não podem se desentender. Murmurei para mim mesmo, a residência aqui. Tudo que vejo é vermelho vivo. Qixuiao voltou a cavalo para casa, e ao avistar o pátio coberto de vermelho, seu rosto escureceu na hora. Que irritante, isso me incomoda. Atrás dela veio uma risada leve. Casar não é bom? A voz era alegre. Carregava um tom inexplicável. O que há para se irritar? Não é uma alegria na vida? Irmã que é mesmo sem romance. Qixuiao se virou. Quem falou era Qin Junhui. Ele seguia atrás de Qixuiao, também acabará de descer do cavalo. Tinha um rosto cheio de vigor, traços marcantes e imponentes. Exatamente as 4 palavras, heróica e imponente. Qixuiao olhou para ele e bufou sem jeito. Eu não gosto dele. Ela virou a cabeça e continuou andando para dentro. Junhui, você se casaria com um cego? Qin Junhui parou por um instante, mordendo os lábios. Naqueles olhos bonitos, algo passou rapidamente. Quem sabe? O tom era muito neutro, indecifrável. Qixuiao não percebeu essa mudança sutil, só se preocupou em seguir em frente, e zombou. Não é você que vai se casar, claro que não sabe. Ele parou. Virou a cabeça e de repente falou. Junhui, hoje à noite não vá embora, fique comigo. Qin Junhui ergueu levemente as sobrancelhas. Sorriu. Era exatamente o que eu pensava. Hoje à noite não vou embora. Amanhã. Qixuiao, com um sorriso no rosto, continuou andando. Contornou aquela pilha de baús. Amanhã acordamos cedo e vamos caçar fora da cidade. Qin Junhui franziu o rosto, segurando um sorriso forçado, e acenou levemente com a cabeça. Por dentro, amaldiçoava a má sorte. Como você ainda quer sair para caçar amanhã? Não tem fim? Este ano Qixuiao ia entregar o documento de noivado à família Song. Isso já era sabido por todos. Quando Qin Junhui soube, já havia calculado os dias, correndo antes para a casa de Qixuiao, falando sobre irmandade para sempre. Essas palavras bonitas, tudo por um único objetivo, acompanhar Qixuiao até a família Song. Para me ver. Há muito tempo que não o via. A última vez que nos vimos. Foi quando? Qin Junhui pensou, parece que há 2 meses. No banquete da família Song. Naquele dia havia muita gente, ele só o avistou de longe algumas vezes. Nem uma palavra trocaram. A única chance de se encontrar em particular era nos feriados, quando ele tinha motivo para me visitar. Mas essas oportunidades eram raras demais. Ele era um guardião, uma mulher de outro sobrenome, sem laços com a família Song. Não tinha mesmo motivo para ir com frequência, visitar em particular um jovem senhor ainda não casado. E um cego. Se vazasse, a reputação seria péssima. Qin Junhui esperou, até que finalmente chegou esta oportunidade. Qixuiao e a família Song entregaram o documento de noivado, e ele a acompanharia. Isso não era natural? Mas ele nunca imaginou que Qixuiao fosse tão sem consideração. Ao vê-lo chegar, não falou sobre ir à família Song, mas seus olhos brilharam. Puxou-o e saiu correndo para fora da cidade. Vamos, caçar. Qin Junhui ficou atordoado na hora. Várias vezes tentou dar indiretas, lembrar Qixuiao que hoje deveria ir pessoalmente entregar o documento. Antes que terminasse de falar, Qixuiao acenou a mão. O tom cheio de impaciência. Não vou. O que há de tão bom nisso? Minha serva vai no meu lugar. Minha mãe insiste que eu me case com ele, senão eu nem olharia para ele. Qixuiao semicerrava os olhos mirando o alvo distante. Quando chegar a hora certa, eu o repudiarei. Um cego. A corda do arco se soltou, a flecha rompeu o ar. Acertou bem no centro do alvo. Qixuiao sorriu, abaixou o arco. Virou-se para olhar Qin Junhui. A propósito, Junhui, lembro-me de que tu a conhecias, não é verdade? A expressão no rosto de Qin Junhui desapareceu instantaneamente. Ela sorriu ligeiramente, os cantos da boca curvando-se num leve arco. Conheço-a, sim, disse ela, num tom calmo. Afinal, sou a intendente da guarnição. Às vezes, a família Song chama-me para reuniões, e vejo-a com frequência. Fez uma pausa. E acrescentou, lembras-te, dantes, naquela altura.
Antes que pudesse terminar, Qixuiao atirou-lhe o arco. Este arco está bem ajustado. Ela riu-se, bateu palmas e disse, vamos. Vamos divertir-nos. Qin Junhui apanhou o arco, com as palavras presas na garganta. No fim, não conseguiu dizê-las. Observou as costas de Qixuiao ao montar o cavalo, e o peito encheu-se-lhe de angústia. Aquela angústia era como um fogo, que a queimava e a deixava inquieta. Montada no cavalo, seguia atrás de Qixuiao, a olhar para aquelas costas despreocupadas e arrogantes, enquanto na mente repetia aquelas palavras. Ela não é digna de mim. Um cego. Quando chegar à altura certa, vou repudiá-la. As mãos de Qin Junhui apertavam firmemente as rédeas. Onde Qixuiao não havia. O seu rosto escureceu ligeiramente, e um brilho de hostilidade passou-lhe pelos olhos. Naquele momento, Qixuiao estava a levá-la, em segredo, para o seu próprio pátio. O céu já escurecera. Qin Junhui seguia atrás dela, sentindo vagamente que algo estava errado. Na esquina à frente, de repente, surgiu uma figura alta. A pessoa vestia um uniforme oficial vermelho escarlate e segurava um chicote longo. Estava no meio do corredor, bloqueando o caminho por completo. Na escuridão, não se via o rosto. Apenas se viam aqueles olhos furiosos. Os passos de Qixuiao pararam de repente. Ela curvou as costas. E a expressão de impaciência no seu rosto desapareceu num instante, substituída por um sorriso bajulador. Mãe! A sua voz amoleceu. Mãe! Nem penses! Um som cortou o ar. Pá! O chicote atingiu a, rápido e cruel. Ainda sabes voltar para casa? Sabes que dia é hoje? Por que não morres lá fora? O corpo de Qixuiao moveu-se bruscamente. Ela gritou, agarrou no rabo e recuou. O sorriso bajulador no seu rosto ainda não tinha desaparecido, e foi distorcido pelo golpe. Ela berrava. Ai, mãe! Não me bata! Gritava enquanto recuava. Mas o chicote, como se tivesse olhos, continuou a persegui-la. E então? Eu é que não quero casar com ela. E daí? Qin Junhui ficou parada, com a expressão congelada e um canto da boca a contrair-se. Observava a cena à sua frente. No pátio, a mãe de Qi, com o chicote na mão, perseguia Qixuiao, ferozmente. Qixuiao, de cabeça baixa, fugia para todo lado, escondendo-se aqui e ali. O vestido rasgado pelos ramos, o cabelo desgrenhado, parecia um cão pequeno a correr pelo pátio. Mandou a criada entregar o convite de casamento e ainda levou Junhui para caçar fora da cidade. Que falta de seriedade! O chicote da mãe que caiu mais uma vez, atingindo os tijolos azuis aos pés de Qixuiao com um estalido seco. Qixuiao, assustada, saltou e avançou mais uns passos. Tu, uma guerreira que nem sequer entrou na hierarquia. Ainda te atreves a sair assim? Nem nos estudos nem nas artes marciais vales nada. Como é que gerei uma criatura como tu? Qin Junhui recuou um passo, silenciosamente, escondendo-se atrás de um pilar do alpendre. Ao ouvir aquilo, até ela se sentiu constrangida. O talento marcial de Qixuiao, de facto, não se podia comparar ao dela. A família Qin serviu no exército por gerações. Ela treinava artes marciais desde pequena, e não só entrou cedo na hierarquia, como também deixou muitos outros para trás. De outra forma, as famílias Qi Song não lhe dariam valor. E Qixuiao? Treinou durante tantos anos e nem sequer tocou no limiar do 4º grau, o mais baixo, mas não se pode culpar totalmente Qixuiao. Apesar de ter recursos abundantes para treinar, entrar na hierarquia não é assim tão fácil. Em toda a dinastia anterior, tampouco havia muitos guerreiros com hierarquia. Qixuiao pensava o mesmo, com a mão a segurar o rabo dorido. Corria e uivava ao mesmo tempo. Mãe, achas que toda a gente como a Junhui? Entrar na hierarquia não é assim tão fácil. Tu, na minha idade, já tinhas entrado na hierarquia? A mãe Qi parou de repente. Ergueu uma sobrancelha, o chicote comprido pendurado no chão. Ela acenou com a cabeça. Os seus belos olhos arregalaram-se, fixos em Qixuiao. Qixuiao, vendo que a mãe finalmente parara, aproveitou a vantagem. Esticou o pescoço e gritou, eu não sou digna de ser tua filha? Então, um cego é digno de ser teu filho? O coração de Qin Junhui deu um salto. O seu rosto permanecia calmo, mas a mão atrás do pilar do alpendre já estava cerrada. A mãe Qi soltou a mão e lentamente enrolou o chicote. Prendeu-o na cintura. A luz e a sombra alternavam no seu rosto, tornando a expressão ilegível. Não sei o que estava pensando. Casar-se com você e fazê-lo sofrer, não é? Qixuiao esfregou o local dolorido.
Vendo que sua mãe havia parado de bater, ganhou mais coragem. Afinal, sou ou não sua filha legítima? Por que você insiste que eu me case com um cego? Você trata ele melhor do que a mim. Não sei mais quem é seu verdadeiro filho. Mesmo sendo de uma família nobre, você não pode me forçar a casar com alguém de quem não gosto. Casar com qualquer um não seria melhor do que casar com ele? Ele cerrou os punhos, com uma expressão determinada no rosto, encarando fixamente sua mãe, esperando que ela revogasse a ordem. A mãe que ficou em silêncio por um instante, olhando para aquela filha, suspirou profundamente. Um dia, você vai entender que este casamento que sua mãe arranjou para você será o talismã de proteção da nossa família aqui. Ela olhou para Qi com um olhar complexo. Talvez no futuro, também seja garantia de uma vida sem preocupações para você. Só que agora você não entende. Qi não ouviu nenhuma dessas palavras, com uma expressão de desdém. Talismã de proteção? Garantia? Vida sem preocupações? Ela não acreditava no que sua mãe dizia. Dar-me um cego. Que garantia ele pode oferecer? O que pode ser um talismã de proteção é apenas o poder, a posição social. É a cultivação marcial. Mas Qin Junil e ouviu atentamente, coçando o queixo, pensando no futuro mencionado pela mãe qual futuro exatamente seria. Na manhã seguinte, acordei muito cedo, sentei-me na cama, e logo ouvi uma leve batida na porta. Jovem mestre, já acordou. Era a voz de Xialin. Entre. A porta se abriu, e passos leves entraram. Xialin vestia um vestido rosa, carregando água quente e uma toalha, seguida por Xia Xuan. Ela estava sempre assim, andando atrás, com uma espada nos braços. Após a higiene matinal, Xialin falou, com uma voz clara, diga, jovem mestre, desta vez que voltarmos à mansão, Qi estará em casa. Será que ela vai nos entregar novamente a serva? Ela fez uma pausa e continuou. E se ela for mal educada? Eu estava sentado ereto, sentindo meu cabelo sendo penteado fio a fio. Sorri levemente. Não se preocupe. Desta vez, ela certamente estará em casa. É mesmo? Xialin se aproximou. Como o jovem mestre sabe? A menos que ela queira ter as pernas quebradas pela família aqui. Toquei na espada. Xialin ficou surpresa por um instante. Logo depois, soltou uma risada. É verdade. Ela riu, os olhos se curvando. Passado um momento, a voz de Xialin soou novamente, um pouco mais baixa que antes. Com um tom cauteloso e hesitante. Jovem mestre, então, quando você se mudar para a família aqui, também teremos que nos mudar. Eu e Xia Xuan, minha irmã me perguntou ontem. Xia Xuan estava parada na porta com a espada nos braços. Olhou feio para ela, mas não a refutou. Eu estava prestes a responder, quando de repente uma voz feminina clara soou do lado de fora da porta. Irmão. Xialin caminhou rapidamente até a porta e a abriu. Do lado de fora estava uma mulher. Ela usava um vestido simples e sóbrio, coberto por uma fina capa. A luz da manhã incidia sobre seu rosto. Aquele rosto era extremamente belo, com os lábios ligeiramente pálidos, como alguém que estivesse doente há muito tempo. Segunda senhora, bom dia. Xialin curvou-se e cumprimentou em voz baixa, com um sorriso educado no rosto. Song Youyi, a segunda filha da mansão Song. Nesta mansão Song, além da mãe Song, quem mais tinha voz ativa era essa frágil segunda senhora. Meu irmão? Já deve ter se levantado. Não. Song Youyi parou na porta, com uma voz suave. Entre. Do interior veio minha voz, com um tom de riso. Acordou tão cedo. Um sorriso terno surgiu no rosto de Song Youyi. Ela entrou no quarto. Com passos leves, caminhou até mim, curvou-se. E chamou docemente, irmão, estou aqui. Ela me olhou. Eu já havia vestido roupas novas, a túnica longa me deixava ainda mais elegante. Aqueles olhos brancos estavam ligeiramente inclinados em sua direção, embora sem foco. Mas parecia que eu a estava encarando. No coração de Song Youyi, uma sensação indescritível surgiu. Irmão, você vai para a família aqui hoje, não é? Ela se sentou ao meu lado. E riu, vou com você. Aproveito para tomar um ar. Franzi ligeiramente a testa, sentindo o leve aroma medicinal de minha irmã. É melhor você ficar dentro de casa, aconselhei. Meu tom carregava uma leve desaprovação. Não saia sempre. As coisas que escrevi para você. Song Youyi espreguiçou-se, enroscando seu corpo frágil em meu braço, enquanto fazia manha. Ai, você escreve tão devagar. Já terminei de ler tudo. Ficar em casa o tempo todo é muito entediante. Além disso,
Isso é um evento importante. Como nossa família Song não poderia mandar alguém? A irmã mais velha não está aqui. Não sei se de propósito, mas seu corpo delicado continuava se aninhando contra mim, seu rosto pequeno se aproximando cada vez mais do meu. O aroma medicinal ficava mais forte. Eu estava tão enredado por ela que só pude suspirar. Tudo bem, tudo bem. Vamos, vamos. Song Yoi sorriu, cobriu a boca para tossir 2 vezes, então se levantou. Estendeu a mão para mim. Irmão, me segure. Eu ri, sem saber se ria ou chorava. Desde quando um cego apoia alguém? Não me importo. Song Yoi puxou minha mão e a colocou em seu braço. Quero que você me segure. Sem saída. Só pude concordar. Song Yoi se inclinou sobre mim, como quando éramos pequenos. Já em meus braços. Sua cabeça encostou em meu ombro, enquanto inalava avidamente o leve cheiro de sabão de soda em mim. Era o aroma mais familiar para ela. Todas as minhas coisas do dia a dia eram escolhidas e trazidas por ela, incluindo roupas e vários itens de uso diário, tudo organizado por ela, incluindo roupas e peças íntimas. Aquela pitada de vermelho contrastava com sua pele pálida, dando-lhe uma aparência doentia, mas estranhamente encantadora. Em seus olhos, algo passou rapidamente: obsessão, ganância, possessividade. Xialin estava parada ao lado, imóvel como um pedaço de madeira, sem ousar respirar alto. Ela via Song Yoi se enrolar em mim com facilidade, via aquelas mãos brancas apertarem firmemente o braço do jovem. Via naquele rosto doentio e bonito uma expressão que ela não conseguia descrever. Então o olhar de Song Yoi varreu o ambiente, aquele olhar, igual a uma cena de muitos anos atrás. Frio e ameaçador. Xialin imediatamente baixou a cabeça, desviando o olhar para outro lugar, fingindo não ter visto nada. Eu, naturalmente, não podia ver nada disso. Só podia sentir minha irmã. Seu corpo frágil encostado em mim, macio, quente, com um leve aroma medicinal. Seu braço enlaçava o meu, mais do que eu apoiar, era ela que me puxava para a frente. Ainda como quando éramos pequenos, ela sempre gostava de ficar ao lado dos outros. Mas eu entendo. Afinal, minha irmã tem uma saúde frágil, é normal gostar de se apoiar nos outros. Já preparei a carruagem. A voz de Song Yoi era suave, cheia de risos. Vamos. Os dois caminharam lado a lado para fora. Xialin seguiu em silêncio atrás. Chegando à porta, Song Yoi de repente falou: se fosse para você se casar com alguém da nossa própria família, não precisaríamos de toda essa complicação, ter que ir até lá entregar os convites. Ela acrescentou, com uma insinuação: só não sei se a irmã mais velha concordaria. Xialin, ouvindo atrás, de repente teve um pensamento: será que irmã mais velha se refere realmente à filha mais velha da família Song? Eu franzi a testa levemente. Levantei a mão e bati de leve em sua cabeça, falando sério: não diga bobagens. Não brinque com a irmã mais velha. Song Yoi mostrou a língua. Estou só brincando. Sua voz era doce e macia. A irmã mais velha está na fronteira, não vai saber de nada. Não custa falar um pouco. Enquanto falava, ela se encostou mais em mim. Xialin e Xia Xuan trocaram olhares, ficando sem jeito. No interior da carruagem, eu e Song Yoi estávamos sentados lado a lado. Um elegante e sóbrio, o outro doentio e frágil, parecíamos dois imortais saindo de uma pintura. Xialin, encolhida no canto, observava em silêncio os dois amontoados. Aquela cena, estranhamente lhe lembrava muitos anos atrás. Também era assim naquela época, só que naquele tempo, a garotinha ainda fulminava com os olhos. Agora aquele olhar já não era mais de fulminar. Xialin não sabia definir o que era, só sentia que era mais assustador. A cortina da carruagem bloqueava a maior parte da luz. Eu não podia ver nada, apenas sentava ereto e comecei a dar instruções. Os preparativos estão completos? Embora sejamos amigos de longa data, não podemos ser descuidados com a etiqueta. Song Yoi, sentada junto a mim, respondeu baixinho: sim, está tudo pronto. Pode ficar tranquilo, irmão. Enquanto falava, seu corpo se inclinou mais para o meu lado, ficando ainda mais perto. Eu continuei dando instruções, e ela respondia a cada uma. A voz era suave, obediente, mas seus movimentos eram completamente diferentes daquela voz dócil. Ela se aproximava pouco a pouco, em silêncio, quase encostando-se. Então prendeu a respiração, com movimentos leves e lentos.
Como se temesse assustar algo, inclinou ligeiramente a cabeça e aproximou o rosto do meu. Silêncio, tão absoluto que dava para ver a curva dos meus cílios, a ponta do seu nariz. Quase tocava minha orelha, sem emitir o menor som, com uma habilidade tão natural. Como se tivesse praticado de propósito. Eu, sem perceber nada, ainda falava sobre os assuntos da razão. No fundo dos olhos de Song Yeoi, algo se agitava. Não era o olhar de uma irmã para um irmão. Xia Lin viu, encolhida num canto, observava o rosto doentio de Song Yeoi. Via a expressão naqueles olhos, fascinado, ganancioso. Como se quisesse devorar alguém. Aquele olhar fez um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então, o olhar de Song Yeoi varreu-a. Frio, indiferente. Ela ergueu a mão e acenou com o dedo para Xia Lin. O coração de Xia Lin saltou. Ela entendeu na hora. Era inteligente demais, inteligente o bastante para compreender num só olhar o que aquela segunda jovem senhora queria. Não ousou hesitar. Aproximou-se nas pontas dos pés. Song Yeoi olhou para ela. Mexeu os lábios, sem som, apenas formando as palavras com a boca. É melhor você se comportar. Se eu descobrir que você abriu a boca, seu olhar desceu. Parou nas orelhas de Xia Lin tapar os ouvidos. O rosto de Xia Lin mudou de cor. Ela abriu a boca, quis dizer algo, mas ao encontrar aqueles olhos, nada mais conseguiu dizer. Foi nesse momento que Song Yeoi, não se sabe de onde, tirou uma bolsinha de seda. Xia Lin recebeu a bolsinha, as mãos tremendo um pouco. Não ousava resistir. Naquela residência Song, além da mãe Song e da filha mais velha, quem tinha mais voz era esta segunda jovem senhora. Ela, uma simples criada. O que podia dizer? Xia Lin também tapou os ouvidos. Mas ainda assim conseguia ouvir alguns sons vagamente. O rumor de tecido roçando, muito leve, muito sutil. Irmão, continue, a voz de Song Yeoi chegou. Como se nada fosse diferente. Estou ouvindo. Eu não suspeitei dela. E continuei falando sobre aquela arte da razão, ou talvez outras histórias engraçadas. Song Yeoi respondia enquanto puxava suavemente o laço do cinto. Ela se encostou ao meu lado, apoiando todo o corpo em mim. E disse docemente, irmão, deixe eu deitar um pouco. Continue falando, estou ouvindo. E também, quando vir que Shuyao, não faça cara feia. Pense nela como uma criança mais nova que você. Eu entendo que ela sente. Não se rebaixe ao nível dela. Um dia ela vai melhorar. E Kim Junil ainda deve estar na capital, certo? Vai ser preciso convidá-la. Eu ainda falava sobre não sei o que. Totalmente alheio. A luz dentro da carruagem era fraca, apenas alguns fios tênues. Penetravam pelas frestas da cortina, caindo sobre o rosto pálido de Song Yeoi. Um leve rubor cobria-lhe a face. O olhar era vago e doentio, os cantos da boca curvados num sorriso quase imperceptível. Ela olhava para a pessoa à sua frente. Tão perto, mas que jamais poderia vê-la. No entanto, Song Yeoi não tirava os olhos de mim. Apoiado em mim, já em meus braços, fitava meus lábios que não paravam de se mexer. Sentindo minha respiração. A respiração de Song Yeoi acelerou um pouco, ela controlava o som. Como se temesse que eu a ouvisse. Seus dedos se moviam levemente. Continue. Estou ouvindo, irmão. Sinto o rosto meio quente. Apalpa para ver se estou com febre. Nesse momento, eu estava sentado ereto, e minhas sobrancelhas se franziram de repente. Febre, minha voz carregava preocupação. Pegou um resfriado ontem à noite. Ouvi sua respiração diferente, mais rápida que o normal, com um leve tremor. Quer que eu mande parar a carruagem para você voltar? Os dedos de Song Yeoi pararam por um instante. Ela olhou para aquele rosto tão próximo. Aqueles olhos brancos estavam voltados para ela, as sobrancelhas ligeiramente franzidas, cheias de preocupação e compaixão. O olhar era muito terno e piedoso. Olhando para ela, parecia prestes a revirar os olhos. Seus dedos continuaram. Um movimento hábil e sutil. Não quero voltar, ela disse. A voz suave, com um leve ofegar. Quero ir com você. Juntos. Eu não suspeitei dela, estendi a mão preocupado. Toquei seu rosto, primeiro sentindo a bochecha, a pele levemente quente. Macia e suave, Song Yeoi sentiu aquele toque e seu corpo tremeu levemente. Mordeu o lábio inferior, esperando, aguardando minha mão continuar subindo. Guiado pelo tato, passei pela ponte do nariz dela, até chegar na testa. Estava um pouco quente. Senti com atenção a temperatura da palma da minha mão. Está com dor de cabeça? Fiquei preocupado que ela realmente estivesse com febre.
Minha irmã não é uma guerreira. Os guerreiros deste mundo têm corpos muito fortes, aguentam doenças. Especialmente minha irmã, que sempre teve uma constituição frágil. Está com dificuldade para respirar? Perguntei também, com a mão ainda na testa dela. Por que está ofegante? Song Yeoi sentiu a temperatura da mão em sua testa. Seu olhar foi ficando cada vez mais nebuloso. Ela ergueu uma mão. Segurou suavemente minha mão, tirou-a da testa e a pressionou contra sua própria bochecha. Ela virou levemente o rosto, esfregando a bochecha contra minha palma, como um gato. Deve ser porque fiquei muito tempo sem sair de casa, murmurou, com a voz suave e baixa. Vai passar já. Meu corpo sempre foi assim. Minha mão estava presa sob a dela. Sentindo a temperatura da bochecha dela, meu coração ainda estava um pouco inquieto, mas não disse mais nada. Apenas suspirei levemente. Se não estiver bem, me diga. Não force. Milímetro, Song Yeoi respondeu, mas não soltou minha mão. Ela pressionou minha mão contra o próprio rosto, sentindo a temperatura da palma, sentindo o contorno dos meus dedos. Seu olhar pousou em meu rosto, da sobrancelha à ponte do nariz, da ponte do nariz aos lábios. Descrevendo centímetro por centímetro. Aquele rosto era tão bonito, lindo e delicado. Suave, sempre com um leve sorriso, quase imperceptível. Aqueles olhos brancos, que nada viam, pareciam saber de tudo. Ela me olhou, e uma onda de sentimentos indescritíveis surgiu em seu peito. Comoção, carinho, e também um desejo de posse. Ela pensou que estas mãos segurariam outras pessoas, este rosto sorriria para outros, esta pessoa se casaria com outra. Seu peito parecia entupido por algo, mas eu não pertencia a ela, pelo menos não agora. Xialin estava ajoelhada no canto, de frente para a parede da carruagem, sem ousar se mexer. Minhas palavras preocupadas, o murmúrio suave de Song Yeoi, e a respiração leve quase imperceptível. O rosto de Xialin queimava. Ela queria olhar para trás, mas não ousava. E se visse algo que não deveria? Ela apertou os dedos novamente, tampando os ouvidos com mais força. Mas aqueles sons quase imperceptíveis ainda assim penetravam. Eu não percebia a normalidade da minha irmã. Apenas pensava que ela era frágil e propensa a pensar demais, então comecei a consolá-la. Não se force, nem coloque fardos sobre si mesma. Fique tranquila em casa. Leia livros, cuide das flores. Viva com conforto e lazer. Deixe os assuntos externos comigo e com a irmã mais velha. Não precisa se preocupar. Eu fiz uma pausa. E sorri. Não se importe por eu ser cego. Ainda posso fazer muitas coisas. Esta era minha preocupação constante, que minha irmã, por não poder fazer nada, se sentisse inferior, que se preocupasse com os assuntos de casa. Por isso eu sempre a consolava assim. Song Yeoi ouvia aquelas palavras. Um sorriso surgiu lentamente no canto de sua boca. Aquele sorriso era um tanto doentio. Ela fitava fixamente meus lábios enquanto eu falava. Aquela boca se abria e fechava, soltando palavras tão gentis, tão agradáveis de ouvir. Cada uma era como mel, fluindo para seu coração, mas se transformando em fogo. Seu corpo ficou tenso, como se estivesse num momento crítico. Seu olhar descrevia minhas sobrancelhas, meus olhos, meu nariz, meus lábios. Em seu mundo, só restava aquele rosto. Ela começou a fantasiar. Fantasiou rasgar aquele rosto, fantasiou me empurrar, a mim, cego, com força para o chão. E me possuir para sempre. Sim, para sempre. Sua perna se contraiu violentamente, seu corpo estremeceu. Xialin, que na verdade nunca havia tapado os ouvidos completamente, estava secretamente escutando os movimentos. Ao ouvir minha ordem, seu corpo ficou rígido. A ordem do jovem mestre era, obviamente, superior à da segunda senhorita. Ela hesitou por um instante. Ainda assim, virou-se lentamente. A bolsa de seda ainda cobria seus olhos, ela não conseguia ver bem. Ela ergueu a mão e puxou a bolsa de seda para baixo, criando uma fresta. Então, viu a cena real. No compartimento escuro da carruagem, Song Yeoi estava recostada, com as roupas levemente desalinhadas. A barra da saia estava um pouco amassada, suas faces coradas e o olhar perdido. Os lábios entreabertos, ainda ofegante suavemente. Xialin desviou o olhar para baixo. O rosto ficou vermelho de repente. Estou bem, a voz de Song Yeoi soou. Já recuperar a calma habitual. Ela estendeu sua perna fina e esbelta diante de Xialin. Massageie minhas pernas. Xialin baixou a cabeça, sem ousar olhar para o rosto de Song Yeoi. Mas,
Pelo canto do olho, ainda percebeu Song Yeoi tirar da manga um lenço rosa claro. Começou a limpar os dedos lentamente. O movimento era leve, muito lento, muito elegante. Xia Lin não ousou olhar mais, baixou a cabeça e continuou a massagem. Os lábios levemente franzidos. Song Yeoi terminou de limpar os dedos e guardou o lenço de volta na manga. A expressão já voltará ao normal. Ela se recostou no assento, com o olhar fixo em meu rosto. Algo escondido no fundo de seus olhos. Irmão, ela falou baixinho. A voz suave. Estou bem, foi apenas uma cãibra. Só então respirei aliviado. Falei para você não sair, mas insistiu. Murmurei, mas o tom era de preocupação. Ao voltar, descanse bem. Respondeu Song Yeoi, com um sorriso doce nos lábios. Xia Lin, massageando as pernas ao lado, tinha o coração em tumulto. Ela deu uma olhada furtiva em mim. Eu, na minha ignorância, mantinha a expressão gentil. Ela deu outra olhada furtiva em Song Yeoi. Naquele rosto doentio e belo, havia um sorriso adequado de uma jovem dama. Foi então que a carruagem parou. De fora da cortina, veio a voz da governanta. Jovem mestre. Segunda jovem senhora, chegamos à residência. A carruagem estacionou. No rosto de Song Yeoi, o breve olhar perdido de antes já desaparecera, substituído por aquele rosto de jovem dama, pálido, doentio, frágil e cativante. Minha perna teve cãibra. Deixe Xia Lin me ajudar. Chame Xia Xuan para ajudar o irmão. Xia Lin empalideceu ligeiramente. Será que ia ficar a sós com a segunda jovem senhora? O que ela queria? Ela ergueu a cabeça e encontrou o olhar de Song Yeoi. Aqueles olhos a fitavam diretamente, com um leve sorriso nos lábios. A perna ainda estava sobre o joelho dela. Imóvel. Ajude-me a calçar os sapatos, ordenou Song Yeoi com indiferença. Não era para perturbá-la de propósito, apenas para dar um leve aviso. Ela sabia como seu irmão tratava essas duas servas. Quase como irmãs. Isso não podia continuar. Em toda a família Song, só ela podia ser sua irmã. As outras, diante dela, não deviam superar seu lugar em seu coração. Xia Lin baixou a cabeça em silêncio, curvou-se, preparando-se para calçar os sapatos dela. Sabia que, diante de Song Yeoi, não era nada. Ela era a segunda jovem senhora dos Song, e ela, apenas uma serva. Nem todo mundo seria como eu, tratando as duas como irmãs. Naquele momento, uma mão se estendeu e bateu precisamente na cabeça de Song Yeoi. Precisa de ajuda até para calçar sapatos. Minha voz soou com um toque de resignação. Calce você mesma. Song Yeoi cobriu o local da batida, fazendo o bico. Irmão, de quem você é irmão, afinal? Ela segurou meu braço e balançou algumas vezes. Não devia me deixar fazer isso. A cortina da carruagem foi levantada, e Xia Xuan já estava do lado de fora. Com um vestido leve, uma espada nos braços, expressão impassível. Ela estendeu a mão, segurou meu braço e me guiou firmemente para descer da carruagem. Xia Lin ajudou Song Yeoi a descer, seguindo atrás, sob o apoio de Xia Xuan. Atravessei um portal após outro, seguindo a governanta. Chegamos, disse a governanta, virando-se com um sorriso. Gritou para dentro. Primeira jovem senhora, o jovem mestre Song chegou. Na entrada do pátio, uma figura estava ali, empurrada por alguém para fora. Ela parou, ajustou a roupa, ergueu a cabeça e olhou para mim, que me aproximava lentamente. Qi Shuiao, hoje vestia um conjunto branco. O coque alto, revelando a testa clara e um par de olhos bonitos. Aqueles olhos eram muito bem feitos, com o canto levemente levantado, carregando um certo rigor e também um certo orgulho. Sob o apoio de Xia Xuan, parei diante dela. Não posso vê-la, apenas viro ligeiramente a cabeça na direção dela pelo tato. Senhorita Qi, murmuro, com um tom de voz suave. Qi Shuiao olha para mim, aperta os lábios e responde, Ela emite um som pelo nariz, desvia o olhar e fixa-o noutro lugar. Xia Xuan está ao meu lado, com uma mão firmemente apoiada no meu braço e a outra cerrada. O seu olhar frio pousa no rosto de Qi Shuiao, uma camada de frieza. Qi Shuiao está em frente, com o olhar hesitante, simplesmente não me olha. Embora não veja, consigo sentir aquela frieza, não mudo a expressão no meu rosto. Ainda mantenho um sorriso suave, viro ligeiramente a cabeça para frente. És a Shuiao? Pergunto, com a voz calma, há quanto tempo?
Ao dizer isto, estendo uma mão, que é branca e esguia. Os ossos são bem definidos, brilhando levemente sob a luz do sol, os dedos estendem-se um pouco para frente. À espera que alguém a segure. Afinal, estamos prestes a casar-nos, e pode dizer-se que nos conhecemos desde crianças. Embora Qixuiao sempre tenha sido fria comigo, não me importo, considero isso apenas a birra de uma criança. Quando casarmos, conversaremos com calma. Qixuiao fixa o olhar naquela mão, e segue-a para cima. O pulso, o braço, o ombro. Por fim, aquele rosto. A luz do sol cai sobre o meu rosto, envolvendo-me por inteiro. Numa camada de luz suave. As sobrancelhas são elegantes, o nariz é alto e reto. Os lábios curvam-se ligeiramente, com um sorriso quase imperceptível. Qixuiao tem de admitir. Aquele rosto é realmente bonito, tão bonito que é digno dela, mesmo que ele seja apenas uma pessoa comum. Mas a inquietação no seu coração volta a surgir. De que serve ser bonito? É cego. Teria ela realmente de se casar com um cego por causa de um rosto? Deixar que um cego se tornasse seu marido, tornar-se o senhor principal da família aqui. A minha mão fica suspensa no ar. Ninguém a segura por um longo tempo. Atrás de mim, a expressão de Song Youyi já se tornou extremamente feia. Ela está de pé na sombra do corredor, com o olhar frio fixo em Qixuiao. Os dedos apertam com força a manga, a preparar-se para dizer algo que pudesse zombar da outra parte sem ofender a harmonia. Xialin está ao seu lado, sem expressão de surpresa, ela já esperava que isto acontecesse. Ela já tinha ouvido falar do caráter de Qixuiao. Ao ver o rosto frio de Qixuiao, um brilho de desdém passa nos seus olhos, e ela solta um leve resmungo. A minha mão ainda está suspensa. Eu também não fico irritado. Pelo contrário, os cantos da minha boca levantam-se ligeiramente, e abro a boca com um sorriso enigmático. Não vais ajudar-me a levantar? Digo, com um tom de brincadeira. Como se não me importasse nem um pouco com a frieza dela. Preciso de entrar para entregar alguns presentes à minha sogra. Não queres entrar juntos? Já estou imune a esta atitude de Qixuiao. Pode dizer-se que a vi crescer e sei como ela é. Uma jovem de coração, mais orgulhosa que o céu. Posso tolerá-la por enquanto. Ao ouvir isto, Qixuiao, a sua expressão suaviza-se ligeiramente. Ela olha para aquele rosto sorridente, e a inquietação no seu coração desaparece inexplicavelmente. Hesitando um pouco, ela dá um passo em frente, prestes a estender a mão. Uma lufada de vento forte passa por trás dela. Uma figura salta rapidamente à sua frente e segura firmemente o meu braço. Senhor Song, há quanto tempo? Diz ela, com a voz clara e alegre, cheia de sorrisos. Fico ligeiramente surpreendido, mas rapidamente um sorriso aparece no meu rosto. Junhui, realmente há muito tempo. Como estás no acampamento militar? Qin Junhui está ao meu lado, com uma mão firmemente apoiada no meu braço. O seu rosto tem uma beleza heróica, o corpo é cheio, com as curvas certas. Os lugares certos, de pé sob a luz do sol, toda ela exala uma vitalidade vibrante. Ela segura-me, vira a cabeça e lança um olhar a Qixuiao. Aquele olhar diz, não te preocupes, irmã Qi, somos todas boas irmãs. O que não queres fazer, eu ajudo-te a resolver. Somos irmãs. Não precisas de cerimônias. Depois, ela desvia o olhar e sorri para mim. Nada mal, diz ela baixinho, com a voz mais suave do que antes. Agradeço a preocupação do Sr. Song. Faz uma pausa e continua. Da última vez que o Sr. Song me falou de estudos e estratégia militar, as suas perspectivas eram tão inovadoras que tirei muito proveito. Ainda me lembro, e reflito sobre isso dia e noite. Os seus olhos revelam uma admiração sem disfarce. Convidou, dizendo que, se surgisse a oportunidade, gostaria muito que o jovem mestre Song me ensinasse. Ouvindo-me, sorri e acenei com a mão, dizendo que, quando houver oportunidade, escreverei para ti. Fique tranquilo, recusei educadamente sem alarde, pois ultimamente não posso receber pessoas de fora em particular. Enquanto conversavam, caminhavam para dentro da casa, e Qin Junhui me amparava. Seus passos não eram nem rápidos nem lentos, ajustando-se ao meu ritmo, mostrando grande consideração. Os dois caminhavam lado a lado, com aparência e temperamento surpreendentemente harmoniosos, como se fossemos nós o par perfeito. O casal prestes a se casar, Qixuiao também ficou parada no lugar, com a mão estendida imóvel no ar. E, lentamente, a recolheu. Ela olhou para aquelas duas figuras de costas e mordeu o lábio. De repente, sentiu um incômodo no coração, uma sensação indefinível,
como se fosse algo que ela mesma não queria. Alguém o tinha apanhado como um tesouro, e então ela descobriu que aquela coisa, afinal, não era assim tão má. Franziu o senho, reprimindo aquele leve desconforto, talvez fosse apenas uma ilusão. De repente, parei à frente e virei ligeiramente a cabeça, chamando para trás. Shuiao, onde estás? Acompanha-me, por favor. O sorriso no rosto de Qin Junhui congelou ligeiramente, os olhos escureceram, dissipando o breve momento de devaneio. Quase a fez esquecer em que posição estava, ao amparar esta pessoa. Caminhando ao meu lado, ouvindo-me falar, vendo-me sorrir. Naquele instante, ela realmente assumiu um papel, o papel de quem queria me levar para casa como esposo. Se hoje fosse ela neste lugar, se hoje fosse ela guiar-me para dentro de casa, se depois de hoje esta pessoa lhe pertencesse, que maravilha seria, mas infelizmente não era ela. A verdadeira noiva estava ao lado. Qin Junhui baixou os olhos, escondendo a decepção no fundo deles. Quando ergueu novamente a cabeça, o rosto já havia recuperado aquele sorriso franco e aberto. Qi Shuiao soltou um leve resmungo, deu um passo e o seguiu, chegando ao meu outro lado. Hesitou por um momento, mas ainda assim estendeu a mão e segurou o meu braço. No instante em que a ponta dos dedos tocou aquele braço, seu coração deu um leve salto. O braço não era tão frágil como ela imaginara. Vamos, minha mãe está à tua espera na sala. Senti aquela mão segurar-me. Naturalmente, afastei suavemente o pulso de Qin Junhui, com um movimento muito leve. Sem hesitação, virei ligeiramente o corpo na direção de Qi Shuiao, com um sorriso suave no rosto. Afinal, esta era minha futura esposa, não seria adequado que duas pessoas me amparassem ao mesmo tempo. Qi Shuiao naturalmente viu a cena. Não deixou transparecer nada no rosto, mas no coração não pôde deixar de sentir um pequeno orgulho. Aquele orgulho veio do nada, sem que ela própria o percebesse claramente, ainda há pouco estava cheia de relutância. Mas agora, por causa de um simples gesto de afastar, seu humor melhorará inexplicavelmente. A mão afastada de Qin Junhui pairou no ar por um momento. Em seguida, baixou-se como se nada tivesse acontecido. Não havia expressão alguma no seu rosto, mantendo ainda aquele sorriso franco. Seguindo os dois para dentro da casa, ela esfregou a ponta dos dedos, onde ainda restava o calor do meu toque. Os três atravessaram o corredor e entraram no salão principal. Tirei um envelope vermelho da manga. Tateei e o estendi na direção de Qi Shuiao. É a minha resposta. Pensei bem. É melhor entregá-lo pessoalmente a ti. Embora Qi Shuiao não tivesse vindo pessoalmente, eu precisava fazer a minha parte. Qi Shuiao baixou a cabeça para olhar o envelope. Era vermelho com letras douradas, e a capa tinha padrões intrincados em relevo. Brilhava com uma luz alegre sob o sol. Ela o observou por um instante e finalmente estendeu a mão. Pegando um, ela resmungou pelo nariz. De forma abafada, como se tivesse aceitado. Foi nesse momento. Ouvindo-se um movimento na entrada, Song Yoi estava prestes a entrar, mas foi impedida pelos criados à porta. Senhorita, por favor, pare, disse o criado respeitosamente. A senhora da casa ordenou. Que tem assuntos privados para tratar com o jovem mestre Song. Ficou a sós com a mãe de Qi e a mãe de Song. O jovem mestre não precisa de companhia. Sou sua irmã, disse Song Yoi. Com uma voz suave, carregada de um toque de desamparo. Nem eu posso entrar? O criado mostrou-se constrangido, mas ainda assim respondeu respeitosamente. Senhorita, perdoe-me. São ordens da senhora da casa. Song Yoi mordeu o lábio. Seus olhos percorreram os rostos dos dois criados. Com um traço de frieza quase imperceptível, a porta do cômodo interior foi lentamente fechada. Qi Shuiao ficou ligeiramente atônita. Em plena luz do dia, por que fechar a porta? Por que não deixam a minha irmã e a minha criada entrar? Ela ia perguntar, quando uma risada franca já ecoava de dentro do cômodo. Ha ha ha, Ningir, há muito tempo não te vejo. Uma figura emergiu detrás do biombo. Era uma mulher de constituição robusta, vestindo uma túnica longa. Mas não conseguia esconder aquela aura de quem está acostumado a estar no poder, a antiga ministra da guerra. Ao ouvir a voz, imediatamente me curvei em direção a ela. O movimento foi padronizado e respeitoso. Sogra, assim que ouviu o tratamento, sua mãe. O sorriso em seu rosto se aprofundou. Venha, venha, deixe-me ver. Ela me examinou de cima a baixo, perguntando, você está cansado da viagem? Sua saúde está bem? E sua mãe, como tem passado? Ela não vem me ver com frequência. Qi Shuiao, que estava atrás, observou a cena e seus cantos da boca se contraíram. Ela lançou um olhar para Qin Junhui,
um olhar cheio de resignação. Viu só? Eu te disse, minha mãe age assim com ele, como se ele fosse o filho legítimo. Sou eu que casei com ele. Kim Junil e recebeu o olhar e deu de ombros levemente. Retribuiu com um olhar tranquilizador. Depois que se sentaram, a mãe que acenou com a mão. Detrás do biombo, vários servos que estavam à disposição saíram silenciosamente. A porta foi fechada suavemente, e apenas os 4 permaneceram na sala. Qixuiao ficou ainda mais confusa. Hoje não é o dia da visita de retorno? Por que dispensar os servos? O que vai acontecer? Kim Junil sentou-se ao lado, com expressão serena, os olhos ligeiramente baixos. Como se já estivesse acostumada com aquela cena. Depois de alguns cumprimentos, a expressão da mãe que foi se tornando séria. Falando nisso, ela começou, com a voz baixa. Sua Majestade não comparece à corte há muito tempo. Tenho informações de que adoeceu gravemente. Vem se tratando nos últimos dias. Franzino levemente a testa. Não compareceu nenhuma vez. E os decretos orais? Também não. A mãe que riu amargamente. Ela balançou a cabeça. As pessoas mais próximas de Sua Majestade são poucas. Os assuntos da corte já foram naturalmente entregues a Wei Yang. Wei Yang, um eunuco poderoso que domina toda a corte. Hoje, a maioria dos oficiais são aliados de Wei Yang. Tanto na capital quanto nas províncias, os oficiais que não o bajulam não apenas não são promovidos, mas até podem ser rebaixados ou presos. Neste mundo, os eunucos são de 2 tipos, os eunucos masculinos. Como eu conheci em minha vida anterior, castrados para entrar no palácio, lidando com tarefas triviais e assuntos do harém. O outro tipo são eunucos femininos como Wei Yang, que após um processo especial de castração perdem algumas características femininas e a capacidade de procriar, em troca da oportunidade de entrar no palácio. Assenti, imerso em pensamentos. Eu já entendia o que preocupava a mãe que... Arranjei um pretexto. Comecei a falar, com voz suave. Digamos que há uma grande seca no sul. E uma crise em Liaodong. Sogra, a senhora, liderando os oficiais do Ministério da Guerra, tente fazer com que o imperador apareça. O imperador não tem filhas, continuei. Imagino que mesmo que Wei Yang monopolize o poder, ele só pode fazer com que outros príncipes feudais sucedam. Aqueles príncipes que têm boas relações com ele. Especialmente os mais jovens, devem ser vigiados de perto. Quanto ao príncipe Xin, podemos contactá-lo usando outro pretexto, mas não sob o motivo de que o imperador está gravemente doente. A mãe que acenou com a cabeça em silêncio. Um lampejo de aprovação passou por seus olhos. Qixuiao pensou por um momento e de repente falou. Mãe, que tal trazer o príncipe Xin secretamente para a capital? Seus olhos brilhavam. Com um pouco de empolgação, se aquele eunuco desgraçado ousar fazer algo, fazemos o príncipe Xin aparecer. E decapitamos aquele eunuco. O que acha? Meus cantos da boca se contraíram ligeiramente. Não respondi, não queria contrariar minha esposa, então abaixei a cabeça em silêncio. A mãe que deu-lhe um olhar de desaprovação e perguntou, irritada, o imperador morreu. Qixuiao ficou surpresa, balançou a cabeça, não. Então o imperador tem um testamento? Ordenou que o príncipe Xin viesse à capital. Não. Então você sabe o que é uma princesa com direito de sucessão, mas sem testamento. Que entra secretamente na capital enquanto o imperador está doente. Qixuiao abriu a boca para falar. E se o imperador se recuperar? A mãe que deu uma risada fria. Você sabe o que aconteceria com a nossa família? Sorri levemente. No momento oportuno, mudei de assunto. Para não envergonhar minha esposa, não se preocupe, vamos primeiro observar a situação. Prepare apenas o necessário para imprevistos. Preste atenção em controlar a defesa da cidade e a guarda imperial. Viro ligeiramente o rosto. Na direção de Qixuiao. Aqueles olhos brancos parecem capazes de vê-la. Falando nisso, depois do casamento, também devo fazer com que a esposa entre para a corte como oficial. Levanto-me. Hoje foi realmente trabalhoso para você, Ningguer. Song Youyi, Xialin e os outros estavam esperando do lado de fora. Ao verem a porta se abrir, eles imediatamente se aproximaram. A mãe de Qi sorriu para Song Youyi. Eu já escolhi a data do casamento há muito tempo. Ela falou, com a voz clara e animada. Não há tempo a perder. Depois de amanhã, Yao e Ningguer se casarão. Agora ela está ansiosa para me receber em sua casa. Song Youyi ficou surpresa. Depois de amanhã? O sorriso em seu rosto congelou por um momento. Tão rápido? Então,
No futuro, meu irmão vai se mudar para a família aqui? Isso não seria. Não, ela ainda não subornou Xialin. Ainda não a tocou. Se ele se mudar, o que fazer? Saindo da família Song, como ela ainda poderia decidir sobre os assuntos do irmão? E a comida que o irmão vai comer, as roupas que vai vestir, e também. Song Yoi sentiu a respiração pesar, não conseguiu evitar tossir algumas vezes, balançando a cabeça sem parar. Não, não posso deixar o irmão se mudar tão facilmente. A esposa incompetente nunca imaginaria que uma irmã Yandere adoentada gosta de você, e que sua própria filha também gosta de você. Até mesmo sua mãe, uma senhora de 50 anos com aparência de menina, agora gosta de você, só porque você maximizou a aparência. Transmitido para o mundo antigo onde as mulheres governam, você, comparável a um súcubo, atrai constantemente garotas peitudas para se jogarem em você. Agora mesmo, sua irmã Yandere, ao saber que você vai se casar, para mantê-lo ao seu lado, decidiu que na noite de núpcias, planeja engravidar de você. Nesse momento, a mãe de Qi sorriu, sem se importar. Quanto a essa questão de onde morar, vou discutir com sua mãe. Afinal, nossas duas famílias são próximas, morar em qualquer lugar é a mesma coisa. Mesmo que o casal queira morar em um lugar novo, tudo bem. Song Yoi deu um riso forçado. No rosto, exibiu uma expressão doentia e frágil, como se tivesse algo entalado. Ela ergueu a mão para limpar o rosto, com a voz suave. Meu irmão, afinal, tem limitações físicas. Seria mais conveniente na residência Song. É melhor ele ficar na residência Song por enquanto. Isso tudo vou discutir depois com sua mãe. A mãe de Qi, sentada no lugar principal, acenou com a cabeça. Com um gesto amplo, ela decidiu. Nesse momento, seu olhar passou rapidamente pela jovem doentia ao meu lado. Sem se demorar, a pessoa que realmente precisa negociar o casamento é a mãe Song. Onde o jovem casal vai morar no futuro, como será a fonte de sustento. Tudo isso só a mãe Song tem qualificação para discutir com ela. Song Yoi ficou de pé ao lado, com uma expressão calma. Ela tossiu levemente 2 vezes, cobrindo a boca com a mão, num gesto elegante e natural. Então, ela deu um passo à frente e explicou claramente cada presente de retorno, quais foram preparados especialmente pela mãe Song, quais foram escolhidos por ela mesma, falando com tanta convicção que a mãe de Qi, ao ouvir, deixou escapar um lampejo de aprovação em seus olhos. Esta criança, embora doentia, é completa nas cortesias. Depois que Song Yoi terminou de falar, ela se curvou ligeiramente. As duas famílias trocaram gentilezas. Então, ela me ajudou a sair, saindo do salão principal, atravessando a varanda. Song Yoi não disse uma palavra durante todo o caminho, até entrarmos na carruagem e a cortina cair, isolando a luz externa. Foi então que ela finalmente falou: irmão. Ela abraçou meu braço, com a voz suave e macia, um pouco manhosa. Mas onde ela vai encontrar alguém depois? Eu ri amargamente, liberei uma das mãos e acariciei sua cabeça. Fazer que Chuyao vir até aqui, só você para pensar nisso. Como ela poderia vir até aqui? Ficar muito tempo na residência Song? Quanto a mim, não me importo onde morar, contanto que Xialin e Xiaxun ainda estejam ao meu lado. Essas duas pessoas são como meus olhos, podem resolver muitos problemas. Song Yoi fez beicinho, ia dizer algo mais, mas percebeu que o irmão já havia mergulhado em pensamentos. Eu me recostei na parede da carruagem, com a cabeça ligeiramente inclinada para trás. Aqueles olhos brancos, voltados para a direção do teto. Estou pensando em algo. Pensando no imperador que agora está deitado no fundo do palácio. Pensando no eunuco Wei Yan, que detém o grande poder. Pensando nos Bei Hong, que se agitam em Liaodong. Pensando em todas aquelas correntes ocultas sob a superfície. Na situação que pode desmoronar a qualquer momento. Irmão, no que você está pensando? A voz suave de Song Yoi interrompeu meus pensamentos. Voltei a mim e, de repente, perguntei. Nada. Se um dia eu for para a fronteira, você iria comigo? Song Yoi mudou ligeiramente a expressão. Por que você iria para a fronteira, irmão? Ela apertou meu braço. Está com saudades da irmã mais velha? A fronteira é um lugar frio e severo, e você não pode ver. É melhor não ir. Balancei a cabeça, sem responder. Irmão, você não pode me deixar, ela disse,
tossindo levemente 2 vezes. Vou me agarrar a você. Seu braço magro e pálido me envolveu com força. Para sempre, me agarrar a você. No palácio da Qian, nos aposentos mais profundos, na cama imperial, uma mulher estava deitada. Seu rosto estava pálido como papel, com olhos fundos. Maçãs do rosto salientes, respiração fraca e ofegante. A mulher que outrora governou este império. Agora estava tão magra que era apenas pele e osso, deitada ali como uma lamparina prestes a se apagar. Tang Shi, a imperatriz da dinastia da Qian. Ela abriu os olhos, turvos e opacos. Mas ainda restava um brilho. Ela virou a cabeça com esforço para olhar para a pessoa em pé ao lado da cama. Era uma mulher, de rosto pálido e olhos baixos. Com uma expressão submissa. Na mão, segurava uma tigela de remédio, e colherada por colherada, a alimentava. Wei Yang, o superintendente do palácio interior, o grande eunuco que controlava a corte há anos. Tang Shi bebeu 2 goles do remédio. Então, de repente, estendeu a mão e agarrou o braço de Wei Yang. Sua voz era fraca, entrecortada. Mande Wang voltar. Voltar para a capital. Ela respirou fundo, fitando Wei Yang intensamente. Tenho assuntos importantes para tratar com ela. Mande-a voltar rápido. Ela não tinha filhas. Wang era sua única irmã. Convocar Wang para a capital neste momento tinha um significado óbvio. A expressão de Wei Yang mudou ligeiramente. Por um instante, a mudança foi rapidamente suprimida. Ela abaixou a cabeça, o rosto ainda com uma expressão submissa, e respondeu em voz baixa. Está bem, mandarei alguém transmitir o decreto imediatamente, para Wang retornar. Tang Shi a observou. O brilho em seus olhos vacilou. E mais. Sua voz ainda mais fraca, mas ela persistia. Chame o ministro da guerra, Qi Su, para uma audiência. Preciso vê-la. Quero vê-la agora. Tang Shi fixou o olhar em Wei Yang. O coração de Wei Yang afundou de repente. Ela baixou os olhos e respondeu com submissão. Sim, vou transmitir a ordem agora. Só então Tang Shi soltou a mão. Caiu sem forças sobre o travesseiro, ofegando pesadamente. Wei Yang segurou a tigela de remédio. Curvou-se, levantou-se e saiu. Ela ficou sob a varanda. Levantou a cabeça para olhar o céu cinzento, e sua expressão mudou. A aparência submissa de momentos atrás desaparecera completamente, substituída por um olhar frio e severo. No salão lateral, várias pessoas a esperavam. Ao ver Wei Yang entrar, todos se levantaram ao mesmo tempo. E então, perguntou um dos oficiais. Wei Yang não disse nada. Apenas caminhou até a janela, olhando para o céu cinzento lá fora. Após um momento, ela falou. Por falar nisso. Sua voz era calma. A filha do duque Qisu não vai se casar. Os 3 se entreolharam. Um deles assentiu. Sim, a filha mais velha da família Qi Shuyao. Está prestes a se casar com o filho mais velho da família Song Yun. O noivado informal já foi celebrado, a data do casamento não deve estar longe. Wei Yang se virou para olhá-los. Seu rosto não tinha expressão. Apenas levantou a mão lentamente e fez um gesto de cortar o próprio pescoço. CRAC. O gesto foi leve e casual. Irmão, sinto que o tempo passou tão rápido. De volta à residência Song. Assim que a carruagem parou, Song Yui me ajudou a descer. De repente, ela disse isso, com uma voz suave. Virei ligeiramente a cabeça, percebendo a estranheza em seu tom. Sinto que não faz muito tempo que cheguei à residência Song, e você já vai embora, irmão. Song Yui falou novamente, com um sorriso amargo no rosto. O sorriso era muito sutil, mas não conseguia esconder as emoções que se despedaçavam. Antes, Song Yui sempre achava que tempo era infinito, que os dias eram longos. Que podia ir com calma, se aproximar aos poucos, me fazer, lentamente, me acostumar com sua presença. Ela podia penetrar em minha vida um pouco de cada vez, ocupar espaço aos poucos, e, lentamente, empurrar todas as pessoas irrelevantes para fora. Em sua fantasia, o irmão mais velho deveria, por algum acidente qualquer, romper com Qi Shuyao. Qi Shuyao, aquela mulher arrogante, mais cedo ou mais tarde fará algo extremo. Ela desprezará o irmão por ser cego. Humilhar-me-á em público, cometerá algo irreparável para ambas as famílias, e então o noivado será desfrito. Nunca mais nos veremos. E depois disso, a mãe Song ficará dividida. 2 filhas, uma distante na fronteira, outra doente e fraca em casa. A quem confiar o futuro do irmão? Pensando e repensando, no fim só poderá escolher entre ela e a irmã mais velha. A irmã mais velha está longe, na fronteira, qualquer escolha será inalcançável.
A última posição, naturalmente recairá sobre ela. Ela se casará com o irmão, e juntos administrarão a família Song. Dia após dia, ano após ano. Que maravilha! Mas hoje, na cerimônia de bênçãos, a mãe de Ki mencionou, de forma casual, que a data do casamento será depois de amanhã. Como um golpe pesado, atingiu-lhe o coração com força, abalando-lhe os pensamentos. As emoções oscilavam, enquanto refletia silenciosamente, sem conseguir emitir som. Como chegou a isto? Recobrou o sentido de repente. Na realidade, o irmão casar-se-á depois de amanhã. Não com ela, mas com aquela que nunca o olhou nos olhos. Com ela, Qi Shuiao. Ela estava ao lado da carruagem, segurando a minha mão, que tremia ligeiramente. Percebi a relutância da jovem, sorri, tirei a mão e afaguei-lhe a cabeça. Não é como se eu fosse para longe. Continuarei na capital. Se quiseres vir ver-me, podes vir quando quiseres. E, além disso, quando não tiver nada, voltarei a morar na mansão Song. Ao ouvir isto, Song Youyi não se sentiu feliz, pelo contrário, ficou ainda mais angustiada. No seu rosto pequeno e pálido, de uma beleza gélida, via-se uma tristeza profunda. O que querem dizer estas palavras? Significam que, depois do casamento, ela terá de viver na residência das bênçãos, convivendo dia e noite com aquela Qi Shuiao. Ela mordeu o lábio. Sem responder, Xialin observava a cena em silêncio, até que eu e Song Youyi nos separamos. Xialin apressou-se a substituir Song Youyi, segurando-me o braço. Xiaxu espreitou Song Youyi dissimuladamente, depois pegou na sua espada e seguiu-me. Um leve rumor de vento e folhas, e passos subtis. Ela virou-se subitamente, com um olhar afiado como uma lâmina a sair da bainha. A sua mão pequena apoiou-se instintivamente no punho da espada, com o rosto gelado como geada. Mas nada aconteceu. Como se tudo não tivesse passado de uma ilusão. Xiaxu inclinou a cabeça, intrigada, pensando que talvez fosse apenas impressão sua. E continuou a seguir-me de perto, com a espada nos braços. Song Youyi ficou imóvel, vendo as três figuras afastarem-se gradualmente. Observou Xialin a segurar meu braço, viu Xialin a murmurar algo ao meu ouvido, viu-me virar ligeiramente a cabeça. Com um sorriso suave no rosto, o seu olhar escureceu. Por que é que o irmão parece tratar todos assim? Que irritante! Se ao menos ele me tratasse a mim desta forma. Então, ela virou-se e dirigiu-se ao seu pátio. Pelo caminho, várias servas a cumprimentavam. Na mansão Song, todos sabiam da força da segunda senhorita. Embora fosse fisicamente frágil e tomasse remédios constantemente, as suas palavras tinham muito peso. Song Youyi atravessou o pátio, subiu os degraus, empurrou a porta do seu quarto. Um leve cheiro a medicamentos envolveu o ar. Era um aroma familiar, tão familiar que quase passava despercebido. Song Youyi fechou a porta. Caminhou até a cama, inclinou-se e puxou de debaixo dela uma caixa, ainda com um pequeno cadeado. Tirou a chave da manga, destrancou-o. Levantou a tampa. Lá dentro, dobrados ordenadamente, estavam todas as roupas pretas. Dobradas, por cima, uma túnica interior preta como a lua, de tecido macio, com bordados subtis de folhas de bambu na gola. Eram minhas. Dias antes, Xialin tinha-as trazido para lavar, e ela retivera-as. Havia também lenços, fitas para o cabelo, meias, tudo meu. Tudo que, nestes dias, ela tinha juntado, pouco a pouco. Song Youyi estendeu a mão. Passou-a suavemente pelas roupas. Depois, pegou na túnica que estava em cima e apertou-a contra o peito. Enterrou profundamente o rosto nela. Na roupa, restava um leve cheiro a sabão, e um traço do meu aroma. Ela enterrou o rosto ali, inspirando profundamente, com avidez, com força, como se quisesse absorver aquele aroma para os pulmões, fundi-lo no sangue, para o guardar para sempre no corpo. Não me deixes. A sua voz saiu abafada pela roupa, surda, com um ligeiro tremor. Não me deixes. Ela repetiu, apertando a roupa ainda mais forte. Quando estas coisas foram planeadas, ela pensou, muito bem, Xialin e Xiaxuan ficam encarregadas de me acompanhar, e no dia a dia, as minhas próprias roupas são lavadas por mim. Mas as minhas não podem ser assim, foi o que ela disse a Xialin. As roupas do jovem mestre são preciosas. Se forem lavadas por vocês, não fico tranquila. Tragam tudo para o meu pátio. Eu enviarei alguém para lavar tudo de uma vez. Naquela hora, Xialin ficou surpresa, mas não ousou dizer nada. A segunda jovem senhora deu a ordem, o melhor era obedecer.
Ela também não ousava demonstrar que era muito diligente. Eu, naturalmente, também não disse nada. Nunca gostei de deixar as irmãs Chia fazerem trabalhos pesados demais. Se alguém se dispõe a fazê-lo, só tenho a ganhar com isso. Por isso, todas as minhas roupas, utensílios e tudo que passava pelas minhas mãos ficava com ela. O que realmente precisava de lavagem, ela mandava lavar. Mas o que ela queria guardar, ela retinha em segredo e guardava nesta arca. Uma peça, depois outra. Um dia, depois outro dia. Sem sequer dar por isso, com o rosto enterrado no meio. Encolhia-se toda no pé da cama, como um filhote ferido. Não me deixes. A voz dela tornava-se cada vez mais suave, cada vez mais fraca, como um murmúrio de sonho. Não me deixes. Não me deixes. Não me deixes. Ela repetia sem parar, como se fosse um feitiço. A luz lá fora foi escurecendo lentamente. Ela permanecia ali encolhida, abraçada àquela peça de roupa, e depois, como louca, pegou em mais roupas. Kim Junil e colocou tudo sobre si mesma, cheirando com avidez. O meu aroma, um odor suave, quase imperceptível, que se infiltrava nas suas narinas, penetrava nos seus pulmões. Aquele aroma tranquilizava-a, fascinava-a, fazia-a querer mais, mais, mais. Ela fechou os olhos e começou a fantasiar. Imaginou o dia em que o irmão não pudesse ir a lado nenhum, não para um destino, nem para qualquer outro lugar, apenas aqui, com ela. Apenas este pátio, este quarto, esta cama. Imaginou fechar a porta pelo lado de fora, guardar a chave no peito, bem junto ao coração, onde ninguém a pudesse tirar. As janelas também estariam lacradas, sem deixar a menor fresta. Lá fora, ninguém entra, lá dentro, ninguém sai. Só ela e eu. Dia e noite, ano após ano. Eu sou cega. Que bom! Precisamente por eu ser cega, ela podia disfarçar tudo. Como se fosse a mesma coisa de sempre. Ela podia dizer-me, irmão, lá fora está o caos da guerra, não pode sair. Irmão, houve um problema na família aqui, o noivado foi cancelado. Irmão, a irmã mais velha foi promovida e não pode voltar tão cedo. Ela podia dizer-me qualquer coisa. De qualquer forma, eu não vejo. De qualquer forma, só posso acreditar nela. Ela podia preparar tudo para mim, a comida, a roupa, os objetos, tudo preparado pelas suas próprias mãos. Ela cuidaria tão bem de mim, melhor do que ninguém. Tão bem que eu não conseguiria viver sem ela. Tão bem que, para o resto da vida, só dependeria dela. Ela imaginou que um dia eu me habituaria à presença dela, à sua voz, ao seu toque, ao seu aroma. Habituar-me-ia a acordar todas as manhãs e a primeira coisa a ouvir fosse a sua saudação. E a última coisa antes de adormecer fosse o seu boa noite. O hábito é uma coisa mais assustadora do que o amor. O amor pode desaparecer, o hábito não. Ela imaginou que, finalmente sem se conter, enquanto eu dormia, beijava suavemente os meus lábios. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Com leveza, com medo de me acordar, imaginou a minha mão, rodeando finalmente a sua cintura, correspondendo ao seu beijo, olhando para ela com aqueles olhos que não viam. Chamando-a baixinho pelo nome, Junil. Não era como uma irmã chamar. Era outra coisa. Era como uma esposa chamar. Ao pensar nisto, Kim Junil estremeceu. A língua perfumada lambeu os lábios, os dedos das mãos. Abraçou aquela peça de roupa com mais força ainda, quase enterrando-se toda nela. Case-se comigo. Vamos nos casar. A voz dela saiu abafada pelas roupas, opaca, trêmula, repetida vezes sem conta. O casamento chegou como previsto. No final, decidiu-se que seria na residência da família Song, já que eu não tenho condições. Antes mesmo do amanhecer, a mansão Song já estava em alvoroço. Eu estava sentado em meu quarto, ouvindo ao longe o burburinho que vinha de fora. Meu rosto não expressava nada. Xia Lin estava me ajudando a vestir o traje de casamento, um longo manto vermelho vivo. O tecido era de excelente qualidade, bordado com delicados padrões de dragões e fênix, que brilhavam suavemente à luz das velas. Ela apertou-me o cinto, alisou-me as vestes e depois se abaixou para arrumar a barra do meu manto. Jovem senhor, ela disse de repente, a voz um pouco embargada. Está tão bonito hoje. Diante do elogio de Xia Lin, esbocei um sorriso. Não disse nada. Afinal, não podia ver, nem sabia como era minha aparência nesta vida. Nem mesmo ouvi avaliações sinceras. Quem ousaria dizer, na frente de um cego, que ele é feio?
Já cheguei a suspeitar se não seria por ser muito feio que Qi Shuiao me tratava tão mal. Xialin ergueu a cabeça e me olhou. Aquele rosto, realçado pelo manto vermelho de casamento, tornava-se ainda mais claro e elegante. As sobrancelhas relaxadas, um leve sorriso nos cantos dos lábios. Aqueles olhos brancos ligeiramente baixos, os cílios projetando sombras suaves sobre as pálpebras. Era realmente bonito. Pensou consigo mesma, se fosse eu a me casar com ele. Mal esse pensamento surgiu. Xialin o reprimiu. Um sorriso de autodepreciação se formou no canto de sua boca. Ela não passava de uma pequena mendiga que, prestes a morrer de fome, fora resgatada por mim da beira da estrada. Por sorte, foi mantida ao meu lado. Aprendeu a ler, vestiu roupas quentes, não precisava mais passar fome ou frio. Isso já era uma bênção imensa. Como ousaria desejar mais? Mesmo que não fosse se casar com Qi Shuiao, nunca seria a sua vez. O som de passos do lado de fora interrompeu seus pensamentos. Xia Shuai empurrou a porta e entrou. Vestia ainda a saia verde, com uma espada nos braços. Ela varreu o quarto com o olhar. Deteve-se um instante em mim, depois desviou o olhar. Não disse nada. Apenas ficou em silêncio perto da porta, o rostinho ainda carregando uma expressão fria, às vezes distraída. Ao ouvir o movimento, virei ligeiramente a cabeça em sua direção. Está tudo pronto? Xia Xuan assentiu com a cabeça e respondeu com um. Ao longe, ouviam-se os sons de tambores e gongos. Cada vez mais próximos. Era um barulho animado, um tilintar constante. Batidas e mais batidas, misturadas ao estalar dos foguetes, avançando em direção a este lado. A comitiva do casamento havia chegado. Na sala principal, a mãe de Qi, vestida com um traje cerimonial vermelho vivo, recebia os convidados com um sorriso no rosto. No pátio dos fundos, Qi Shuiao estava se trocando. Ela estava diante do espelho, deixando as servas vestirem nela o vestido de noiva vermelho vivo. A pessoa no espelho usava vermelho, com coque alto, pregadeiras de ouro e passos pendentes. O rosto coberto com uma camada fina de pó e blues. Qi Shuiao olhou para si mesma no espelho e, de repente, sentiu-se estranha. Você acha que eu estou me casando jovem demais? Ela virou a cabeça para olhar para Qin Junhui, que estava ao lado, com um tom de incredulidade na voz. Parece que estou sonhando. Casar às pressas com alguém de quem não gosto. Era como se a estivessem empurrando para algo indesejado. Até agora, tudo lhe parecia irreal. Qin Junhui estava junto à janela, também vestindo roupas novas naquele dia. De repente, um grupo de pessoas irrompeu pela porta. Eram suas amigas da mesma idade, todas filhas de famílias importantes da capital. Companheiras de sempre para jogar polo, beber e se divertir. Elas entraram rindo e falando alto, enchendo o quarto, antes espaçoso, até ficar apertado. Que linda! Irmã Qi, hoje está radiante. Qi Shuiao estava no meio delas, cercada por todos os lados. Um sorriso no rosto, mas por dentro, sentia-se cada vez mais desconfortável. Parece que estão todas aqui para ver o meu vexame. Quando alguém se importa demais com algo, isso é o que mais tende a vir à tona em seu coração. De fato, uma moça vestida com um saiote amarelo claro se aproximou, com um leve sorriso nos lábios. Ouvi dizer que o jovem senhor da família Song é extremamente bonito. Irmã que tem mesmo sorte. Qi Shuiao sorriu, mas não respondeu. A moça, porém, não desistiu. É uma pena, disse ela. A aparência até combina. Mas os olhos, ela propositalmente arrastou as palavras. Olhando para Qi Shuiao com um significado profundo. As risadas ao redor pararam por um instante. O rosto de Qi Shuiao ficou vermelho. O que você está dizendo? Ela disse entre dentes. Mas a moça não se perturbou. Pelo contrário, sorriu ainda mais. O que eu disse? Apenas falei a verdade. Irmã Qi, não se incomode. Afinal, é o que é, não é? As mulheres ao seu redor começaram a rir, risadas estridentes, como se estivessem propositalmente a provocar. Irmã Qi, o teu futuro, ai, que pena, que pena. Uma palavra após outra, como facas cravadas no coração de Qi Shuiao. Esta mulher chamava-se Wei Ning. A sua mãe era um oficial da capital. Veiga reconheceu como filha adotiva, e por isso mudou o nome para Wei Ning. Normalmente, conhecia Qi Shuiao de vista, afinal, ambas eram filhas de oficiais da capital. Qi Shuiao tremia de raiva. Mas não conseguia dizer nada. Ela sabia disso muito bem, mais do que ninguém. No entanto,
ser confrontada com aquilo na cara, sentiu o rosto arder, como se tivesse levado uma bofetada em público. Foi nesse momento que uma mão se estendeu de repente. Kim Junil agarrou Wei Ning pelo colarinho. Levantou-a do chão. Antes que Wei Ning pudesse reagir, Kim Junil atirou-a contra a parede com força. A nuca dela bateu na parede, a dor fez-lhe ver estrelas. Quando ia gritar, viu um clarão de lâmina diante dos olhos. Uma adaga curta estava encostada aos seus lábios. A lâmina, fria, tocava-lhe os lábios. Bastava empurrar um pouco mais para lhe cortar a carne. Se eu ouvir mais uma vez a tua língua falar de mim nas minhas costas, a voz de Kim Junil era gélida, acreditas que te corto a língua? Cão de eunuco, também te atreves a armar confusão aqui? Acreditas que te mato agora mesmo? Olhava para Wei Ning de cima, os olhos cheios de uma fúria assassina. Wei Ning ficou paralisada. Não ousava mexer-se. Sentia a lâmina tocar-lhe os lábios. Sentia o leve cheiro a ferro. Via nos olhos de Kim Junil a intenção de matar, sem qualquer disfarce. Um silêncio mortal pairou ao redor. As jovens que antes riam e brincavam estavam agora mudas de medo. Nem ousavam respirar. Kim Junil era um oficial militar de 2º grau, um prodígio. Se ela decidisse lutar, todos eles juntos não seriam páreo para Kim Junil. Junil! Kishui finalmente reagiu, apressando-se a agarrar-lhe o braço. Já chega, já chega. Sentiu-se comovida. Realmente. Na hora crucial, a sua boa irmã era de confiança. Se não era uma boa irmã, o que era? Kim Junil, puxada por ela, finalmente soltou a mão. Guardou a adaga. Lançou um olhar frio a Wei Ning e virou-se para se afastar. Kishui, sem cerimônia, passou o braço pelos ombros de Kim Junil, abanando-a, como se fossem boas irmãs para toda a vida. A hora auspiciosa chegou. Os sons de gongos e tambores aproximavam-se cada vez mais. Os estalos dos foguetes ecoavam sem parar. Levantei-me. Xialin e Xiaxuan pararam-me, uma de cada lado, e caminhei para fora. Por todo o caminho, ouviam-se apenas sons de alvoroço e parabéns. Não conseguia distinguir quanta sinceridade havia naquelas vozes, e também não me importava. Ao chegar ao portão principal, senti um par de mãos estranhas a segurar-me. As mãos eram delicadas, mas ligeiramente rígidas, com uma certa relutância. Kishuiao. Vamos. A voz dela era abafada, extremamente contrariada. Esbocei um leve sorriso e deixei-me guiar por ela, atravessando o portão da residência Song. No dia do teu casamento, mais do que uma mulher entrou no teu quarto nupcial. Foram 3. A primeira a entrar foi a tua nova esposa. Mas ela estava tão bêbada que, ao ver a mesa com o vinho ritual, deitou-se e adormeceu profundamente. A segunda foi a tua irmã consanguínea. Ela fingiu ser a tua esposa. E passou a noite de núpcias contigo, apenas para engravidar antes da tua esposa. A terceira foi a filha da tua esposa, que sempre te amou em segredo e te via como seu amor ideal. Guiou-te através de um antigo mundo matriarcal. Tu próprio possuías a beleza suprema deste mundo, o que fez com que um grupo de mulheres voluptuosas se atirasse a ti desesperadamente. Primeira reverência ao céu e à terra. O mestre de cerimônias arrastou as palavras. Kishuiao amparou-me. Inclinamo-nos perante o altar. Senti a rigidez da pessoa ao meu lado, mas não disse nada. Apenas segui o ritmo dela, uma reverência, e mais outra. Segunda reverência aos pais. Os dois viraram-se e inclinaram-se perante os mais velhos de ambas as famílias. A mãe Song olhou para o filho ajoelhado no chão. Abriu a boca, como se quisesse dizer algo. Mas nada conseguiu dizer. Já a mãe que ria-se alegremente, acenando a cabeça repetidamente. Reverência entre marido e mulher. Kishuiao e eu ficamos frente a frente. Ela rangeu os dentes. Curvou-se e fez uma reverência perante mim. Eu também me curvei. Fiz uma leve reverência perante ela. Acompanhem os noivos ao quarto nupcial. A cerimônia está completa. Ao redor, ergueram-se aplausos, palmas e felicitações. Na multidão, Song Youyi estava num canto, em completo silêncio. Hoje, vestia um vestido branco simples, coberto por uma capa fina, destacando-se no meio de todo aquele vermelho. Parecia deslocada, ao ver o irmão, com suas roupas vermelhas de casamento, ao lado de outra mulher. Observou-o curvar-se ligeiramente diante daquela mulher, fazendo uma leve reverência, e viu-os serem cercados pela multidão. Afastaram-se lentamente, enquanto o som dos tambores e gongos lhe doía nos ouvidos, e a fumaça dos fogos de artifício a fazia tossir. Ela puxou um lenço, cobriu a boca e tossiu suavemente 2 vezes, depois enxugou o canto dos olhos com o lenço.
Em seguida, não conseguiu mais se controlar e soltou um choro inconsolável, as lágrimas brotando incontrolavelmente. Com um lamento dilacerante, uma mulher ao lado se aproximou e disse, sorrindo: "A segunda jovem está chorando de alegria. Que laço fraternal forte!" Song Yeoi ergueu a cabeça e assentiu, sim, lágrimas de alegria. Que belas palavras! Ela hesitou por um momento ao limpar o canto dos olhos, virou a cabeça. E seus olhos encontraram outros. Kim Junil estava ali perto, também a observava. Em meio à multidão animada e ao vermelho que preenchia tudo, os olhares se cruzaram. Como se houvesse alguma emoção em seus olhos. Então, ambas desviaram o olhar. Como se nada tivesse acontecido. A noite se aprofundava, num canto isolado do pátio dos fundos. Veinin encostou-se na parede, cobrindo o canto do lábio cortado, com o rosto sombrio a ponto de escurecer. Aquela, de sobrenome Ki, ela rangeu os dentes, a voz cheia de ódio. Um dia, vou mostrar a ela o que é bom. Ao redor, estavam alguns homens de preto. Ao ouvir, todos riram. Mostrar a ela o que é bom. Uma das mulheres de preto riu com desdém. Senhorita Wei, é melhor cuidar de si mesma. Uma guerreira de segundo grau. Com o que você vai mostrar a ela o que é bom? O rosto de Veinin ficou vermelho, mas ela não conseguiu responder. Neste mundo, os mestres de nível são divididos do quarto ao primeiro grau. Quem não alcança um nível não é considerado um mestre. Mestres de primeiro grau são extremamente raros no mundo. Abertamente, os guerreiros mais fortes são os de segundo grau. A mãe de Ki e Kim Junil são ambas guerreiras de segundo grau, e é por isso que Kim Junil sempre foi tão valorizada. Uma guerreira de segundo grau nesta idade, é difícil dizer se um dia alcançará o primeiro grau. Veinin a viu e, instintivamente, deu um passo para trás. Está tudo preparado. A mulher a examinou e assentiu ligeiramente. A noite se aprofundava. Xialin estava no final da varanda, sem se mexer. Hoje à noite, vestia um saiote vermelho. Como criada de dote, também usava roupas novas hoje. Mas, naquele momento, seu pequeno rosto não tinha nenhum traço de alegria. Apenas franzia a testa, olhando na direção do quarto nupcial. O que o jovem senhor estará fazendo agora? Será que Qixuiao, aquela mulher orgulhosa, vai maltratá-lo? E se ela ficar furiosa? E se ela partir para a agressão? O jovem senhor não vê nada. Ele nem sabe para onde se esconder, só pode ser humilhado e oprimido por ela. Quanto mais Xialin pensava, mais ansiosa ficava. Seus dedos torciam a manga, apertando-a com força. Não! Não posso deixar que ela maltrate o jovem senhor assim. Se ela realmente o maltratar, vou intervir imediatamente. Xialin estava prestes a dar um passo, quando viu uma figura já correr na frente. Xia Xuan! Ela também vestia roupas vermelhas de casamento, a mesma vestimenta de criada de dote. Mas o vermelho, nela, ganhava uma aura cortante e imponente. Ela carregava no peito a espada longa, que nunca largava, e avançava direto para o quarto nupcial. Com passos rápidos e firmes. Espere! Atrás, uma voz a deteve. A mãe de Ki se aproximou a passos largos. Com uma expressão no rosto que mesclava riso e choro, ela olhou para aquela pequena criada. De vestido vermelho, com uma espada, o rosto cheio de intenção assassina, e por um momento não soube o que dizer. Dois noivos.